Rovai, Dri, prazer falar com vocês. Eu estou aqui tentando acertar essa luz. Você está em Brasília? Estou em Brasília. Ainda no MJ? Penúltimo dia. Estou saindo amanhã aqui do MJ. Voltou mais leve das férias, Capelli? Sempre, né, Rovai? É sempre bom, né? Rapaz, então, deixa eu te perguntar aqui, né? Como é que você, primeiro, pudesse fazer um balanço para os nossos internautas desse teu período no Ministério da Justiça? Porque foi muito intenso, né? Você viveu muitos turbilhões e foi como um coringa, né, Capelli? Para muitas coisas assim. Tanto coringa, eu já vou engatar uma observação que vai ser tema da nossa conversa aqui, que as pessoas hoje estão aqui no chat, aqui, Capelli Nabim. Virou, tem até o Boff lançou o teu nome para BIM, não sei se você viu. Eu vi. Veja, foi um ano de muito trabalho, né? Um ano muito duro, de muito trabalho, próprio desses tempos que a gente vive, né? A gente vive tempos muito difíceis, tempos de uma polarização aguda. Isso contamina todo o debate político e contamina também todo o debate sobre justiça e segurança pública no Brasil. Mas o balanço que eu faço é muito positivo, né? Nós tivemos, em 2023, primeiro a gente começou o ano, como se diz, a quente, né? Com 8 de janeiro, enfim, eu passei 23 dias fora aqui do Ministério, na intervenção federal aqui no Distrito Federal. Aí voltei para o Ministério, passei mais um mês e pouco. Teve uma, entre aspas, uma nova intervenção. Assumi, a pedido do presidente Lula, interinamente o Ministério o Gabinete de Segurança Institucional, né, o GSI. Fiquei lá 15 dias também. Na volta, aí tivemos uma série de desafios, né, aquelas ameaças de chacina nas escolas, a crise no Rio Grande do Norte, crise na Bahia, enfim, depois crise no Rio de Janeiro, a questão das milícias, o avanço nas investigações do caso Marielle, enfim, toda a estruturação do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, o decreto de armas, a nova regulamentação da questão das armas, acabando com o vale-tudo de armas no Brasil, essa questão das câmeras corporais, que foi a gente agora, em fevereiro, o Ministério está praticamente pronto, lança as diretrizes nacionais para a utilização de câmeras corporais. Isso foi uma construção ao longo do ano inteiro, reunião com as polícias militares, reunião com as polícias civis, reunião com os secretários de Estado de Segurança Pública. Então, foi um processo muito rico. A construção do Plano AMAS, que está pronto também, vão ser 2 bilhões de reais investidos no maior plano de segurança pública para a Amazônia brasileira, enfim. Então, são um conjunto de ações. O programa, não posso deixar de citar, o Celular Seguro, que já está chegando aí a 1,5 milhão de pessoas cadastradas, mais de 1 milhão de celulares cadastrados, mais de 10 mil celulares já bloqueados, enfim. E num processo ainda de evolução, o Celular Seguro tem muito para evoluir ainda, enfim. Então, são um conjunto de ações, a reestruturação da PF, da PRF, da Polícia Penal. Então, um conjunto de ações e que deram um resultado concreto. A gente divulgou, o ministro Flávio Dino divulgou ontem e também no domingo, todos os índices relacionados à criminalidade no país, relacionados à segurança pública, caíram no país. Então, eu saio com um sentimento de dever cumprido, de ter recebido missões muito difíceis. Quer dizer, só estar aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Secretaria Executiva, como uma espécie de vice-ministro, já é um desafio gigantesco. E eu tive, além da tarefa aqui, tarefas adicionais, né? Quer dizer, interventor federal, ministro interino do GSI, enfim. E a gente termina, acho que, com um sentimento de dever cumprido, né? Nós executamos 99,87% do orçamento do Ministério, uma execução também recorde aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Enfim, então, entregas em todas as áreas, execução do orçamento, executamos as emendas parlamentares, com todo o respeito ao Congresso Nacional,
Você tem uma ideia, a gente tinha 436 milhões, mais ou menos, em torno disso, de emendas parlamentares, empenhamos praticamente tudo. E o resultado é que o Congresso triplicou, reconhecendo o nosso trabalho, triplicou, foi para 1 bilhão, mais que triplicou, foi para 1,5 bilhão o número de emendas parlamentares que, nesse ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai ter o desafio de executar. Então, muitas realizações, sentimento de dever cumprido. Quanto ao futuro, Rovai, veja, é sempre gratificante ter o reconhecimento das pessoas, ter o reconhecimento de um trabalho realizado, um trabalho liderado pelo ministro Flávio Dino, um trabalho coletivo de uma equipe, a quem eu também agradeço sempre, a equipe aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, é sempre bom ter o trabalho reconhecido. Mas eu não estou com agonia, nem pressa, nem, enfim... Os próximos passos eu vou definir com muita calma, enfim, sempre pensando no que é melhor para o país, para o projeto que a gente está construindo para o país, né? Eu tenho 24 anos de atuação na administração pública brasileira, atuando em cargos executivos. Já fui secretário municipal, secretário estadual, secretário nacional, agora secretário executivo, enfim. Então, tenho uma experiência grande e vou me posicionar e pensar no futuro com calma, sem agonia, mas sempre, claro, é sempre bom ser lembrado, mas não estou com agonia de definir nada correndo, não. E não recebi também nenhuma sondagem, nenhum convite para, enfim, eu tenho sondagens do setor público, do setor privado, mas vou definir com calma, mas relacionado a essas questões, a BIM, essas coisas, isso não existe, enfim, nada relacionado a isso. Enfim, a ABIN tem o delegado, o Luiz Fernando, delegado da Polícia Federal, foi diretor da Polícia Federal, já foi diretor da Polícia Federal, se não me engano, se não me falha a memória, no governo Lula II, enfim. Então, uma pessoa que goza da confiança do presidente da República, enfim. Então, isso não está na minha pauta de forma alguma. Ele foi de 2007 a 2010, né, Capelli? É isso mesmo, sim. Lula II. Mas a declaração do Lula hoje é controversa ali. Diz, olha, mas tem um cara da ABIN falando com a Ramagem dentro, número 2. Lula deixou passar aqui. Enfim, mas você recebeu um convite oficial do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né, Capelli? Pelo menos divulgou. O Eduardo, ele me fez a gente não chegou a entrar em nenhum detalhe. Ele fez um convite para ajudar no projeto do Rio de Janeiro, que é um projeto muito importante, né? A construção de um campo democrático no Rio de Janeiro que seja capaz de derrotar o extremismo não é uma coisa menor, vai. Veja que Ramagem estava sendo preparado para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Se ele fez o que fez na ABIN, imagina o que ele faria, poderia fazer como eventual prefeito do Rio de Janeiro. Então, sempre, volto a dizer, sempre é gratificante, agradeço o convite que recebi do prefeito Eduardo Paes, que apoiou o presidente Lula e faz um trabalho importante na cidade do Rio de Janeiro, mas, como eu disse já, eu tirei férias, voltei ontem, e vou definir nas próximas 2 semanas com calma, ouvindo também algumas pessoas que para mim são importantes, ouvindo também o meu partido, o PSB, enfim. Então eu não estou com pressa. Além do convite do Eduardo, também recebi outras sondagens, setor público, setor privado, vou decidir com calma nos próximos dias. Tua prioridade é o governo federal? Só me responde isso. Veja, não é questão de prioridade, né? Porque aí tem um conjunto de questões que entram nessa equação, né? Questões que vão desde das questões políticas, profissionais e também das questões pessoais. Eu tenho família, tenho 2 filhos pequenos, né? Então, é um conjunto, né? Eu não decido sozinho, enfim, eu tenho que decidir ouvindo algumas pessoas e também a minha família. Então, eu vou decidir com calma nos próximos dias.
E, Capelli, e sobre essa operação de ontem, né, e também da semana passada, cujo alvo foi o Ramagem, e ontem o Carlos Bolsonaro, entre outras pessoas, agora esse campo bolsonarista está alegando que há uma perseguição. Como que você responde a esse argumento que tenta aí, né, encobrir um crime, né, que foi a espionar ilegalmente adversários políticos? Olha, é curioso, quer dizer, eles, de forma ilegal e criminosa, tudo indica, as investigações, claro, estão em curso, mas tudo indica até o momento que eles bisbilhotaram, adotando as piores práticas, bisbilhotaram, ficaram monitorando pessoas de forma ilegal, criminosa. Então, a pessoa comete um crime e aponta o dedo. Quer dizer, quem persegue eles não é a Polícia Federal. Quem persegue eles é o Estado Democrático de Direito. São os princípios consagrados na Constituição, que eles tentam rasgar. Eles tentaram destruir a Constituição no dia 8 de janeiro e não conseguiram. E eles perseguem. O Brasil não é um espaço de vale-tudo, onde você se utiliza do aparelho do Estado para bisbilhotar, para investigar. Isso é um absurdo. Isso não é questão de ser de direita ou de ser de esquerda, isso é uma questão de legalidade, de respeito à Constituição. Então, é muito grave o que aconteceu. Eles se dizem dizer perseguidos, não tem o menor cabimento. A Polícia Federal está fazendo o que sempre faz, seu trabalho técnico, profissional. Eu tenho muita confiança que todo esse caso vai ser elucidado ao final das investigações. Muito bem, Capelli, a questão da Marielle, a investigação da Marielle, que é uma investigação que passa pelo Rio de Janeiro, teve novos desdobramentos. Quando você estava no Ministério, antes das férias ainda, o próprio Flávio Dino anunciou que esse caso deveria ser resolvido em um curto espaço de tempo, talvez, se eu não me engano, ele falou em primeiro trimestre desse ano. O que você pode falar sobre essas investigações e sobre os resultados que elas começam a trazer? Veja, é muito importante todos os avanços que a Polícia Federal vem fazendo nas investigações. Eu não tenho detalhe, não devo ter, claro, não posso ter, não devo ter. A Polícia Federal tem autonomia, as investigações correm em sigilo, então é uma questão própria da Polícia Federal, mas as sinalizações que a gente tem são dos avanços. O que chama atenção nesse caso, Rovai, é que fica claro que faltou vontade política, porque o caso que vai completar 6 anos ficou parado durante os últimos 4 anos, e bastou 1 ano do governo do presidente Lula, com o ministro Flávio Dino, com a nova Polícia Federal, para que as investigações avançassem. Bastou 1 ano, mostrando que o que faltou foi vontade política. O que a gente está vendo aí agora com esse caso da BIM é que, ao invés de investigar quem mandou matar a Marielle, eles estavam monitorando as promotoras do caso do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, que é um absurdo, um completo absurdo, né? Então, eu tenho muita confiança que, em breve, a Polícia Federal vai chegar aos culpados, vai chegar aos mandantes, e esse caso vai ser elucidado. Eu tenho muita confiança e creio que não vai demorar. Tem várias perguntas aqui do público. O Muniz Almeida pergunta: Capelli, como ficam os fuzis para a polícia com munição anual? Veja, eu vi uma notícia hoje que parece que o Exército revogou a portaria. Eu não confirmei aquela portaria que estava concedendo o direito dos policiais militares terem 5 fuzis, né? Parece que o Exército revogou a portaria. O que eu posso dizer é o seguinte: a gente provou. Então, todos os números, o ministro Flávio Dino ontem publicou nas suas redes, eu também publiquei nas minhas, todos os índices estão provando que menos armas, que houve uma queda brutal na compra e na concessão de posse para novas armas. Uma queda de mais de 80% na concessão de posse de arma.
E a queda, e quando a gente acabou com o Vale Tudo, com o novo decreto que restringiu a possibilidade das pessoas terem armas, qual foi a consequência disso? Todos os índices relacionados à violência e criminalidade no Brasil caíram. Então, esse discurso de que a arma é defesa, que a arma é segurança, isso é uma falácia. Todos os estudos internacionais provam que é uma falácia, e aqui no Brasil a gente está provando também. Menos armas, foi menos violência e menos criminalidade. Parece que o Exército revogou a portaria e creio que se fez, eu não confirmei, eu só vi pela imprensa, mas se fez, fez muito bem feito. Tem mais uma pergunta aqui, além do chat da Amélia Ferreira, que já, como vários comentários, estão defendendo o Ricardo Capelli na ABIN. O Diogo Alecrim pergunta: Capelli nomeou um bolsonarista na ABIN? Dri, isso é uma confusão, que eu estava de férias e eu vi isso nas redes. O que é isso? A Polícia Federal faz as nomeações para os cargos da Polícia Federal, mas formalmente quem assina a nomeação do cargo de coordenador da Polícia Federal é o secretário executivo do Ministério. Na prática, a indicação é do diretor-geral da Polícia Federal, mas só formalmente eu assino. Então, e são quadros de carreira lá que o Andrei, enfim, eventualmente indicou, eu formalmente assinei, mas foi indicação do diretor-geral da Polícia Federal. Isso, aliás, só para fazer aqui um parênteses, essa é uma das funções do secretário executivo do Ministério, é assinar esse tipo de nomeação, né, Capelli? Quer dizer... aí fica a impressão, Rovai, as pessoas que... É natural, as pessoas não conhecem, não tem que conhecer, às vezes não conhecem. Mas, por exemplo, todos os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, os cargos, todos os secretários executivos é que assina. Mas é um processo formal, né? Veja, a indicação, claro, é do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, em sintonia com o ministro. O secretário executivo ele é uma espécie de ministro administrativo, né? Um vice-ministro administrativo. Então, eu assino formalmente, mas, enfim... e é natural, às vezes acontecem essas coisas, de você, enfim, a Polícia Federal indica um cidadão, mas às vezes no início do governo também não tinha, o Andrei poderia não ter todas as informações. As informações se corrigem, isso faz parte do processo, e desse processo complexo que o Brasil está vivendo, onde esse extremismo penetrou também por dentro de algumas corporações. Então é natural, é preciso ter firmeza para detectar o problema, tratar, mas também equilíbrio, firmeza e equilíbrio para a gente ir conduzindo com calma essas questões. Capelli, você falou, quando você teve ali a decisão pelo nome do ministro Lewandowski para ser ministro da Justiça, você falou que ia tirar umas férias para também poder fazer essa transição. Teve uma transição com o ministro Lewandowski, tem tido conversas no sentido do que vai ser o Ministério da Justiça a partir da gestão dele? Você deixou sugestões? Como é que está sendo esse processo? Tem sim, Rovai. Veja, as minhas férias, que as pessoas às vezes também não sabem disso. As minhas férias estavam marcadas desde agosto de 2023. Eu comprei passagem para viajar com minha família, com meus filhos, com 6 meses de antecedência para comprar mais barato. E como teve essa questão imprevisível, né, do ministro Flávio Dino ir para o STF, eu já tinha combinado com o ministro Flávio Dino que ele ia sair do dia 22 ao dia 5 de janeiro e eu sairia do dia 5 ao dia 21. Resultado, com essa questão toda, no dia 5, Rovai, eu levei meus filhos com a minha esposa no aeroporto e embarquei eles e fiquei. Meus filhos ficaram, papai, você não vai? Eu falei, calma, daqui a pouco eu vou. Então não foram férias, porque às vezes fica parecendo, porque o ministro Lewandowski foi escolhido pelo presidente, o Capelli já estavam férias programadas há 6 meses, enfim. Então acabou que eles foram, eu ainda consegui pegar uma semana de férias com meus filhos, foi ótimo. Fui depois e encontrei eles. Durante esse período,
das minhas férias, meu secretário executivo adjunto, o Diego Galdino, ele ficou aqui o tempo inteiro, já com toda a equipe. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele tem um corpo técnico, profissional, de servidores de carreira muito preparado, muito qualificado. Você tem uma ideia, Rovai, boa parte dos quadros que estão aqui desde o governo Dilma. Passaram pelo governo Temer, em posições de chefia, passaram pelo governo Dilma, Temer, Bolsonaro, e estão aqui comigo até hoje. Tem muitos quadros técnicos, qualificados, concursados, servidores de carreira muito bons. Então, aqui tem uma estabilidade na máquina aqui do Ministério muito forte. O Diego Galdino ficou aqui fazendo a transição. Ontem eu voltei, falei por telefone com o Manuel Carlos, que será o secretário executivo aqui do ministro Lewandowski. Me coloquei à inteira disposição do Manuel Carlos, que assume agora na quinta-feira aqui a Secretaria Executiva. A gente tem conversado, trocado mensagem, enfim, à inteira disposição. Ele tem feito reuniões também com os outros secretários, enfim. Então, tudo acontecendo na mais absoluta tranquilidade. Tem uma pergunta aqui sobre se você não será candidato nas eleições, Capelli. Você pensa em ir também para esse lado, para disputar eleições? Está no mudo, Rovai. Ele já foi candidato. Capelli é um homem da política, né? Quer dizer, não seria novidade, né, Capelli? Se alguma candidatura, e não, mesmo que não seja agora, para 2026. Veja, Rovai, no momento isso não está na minha pauta, né? Eu sempre brinco aqui com a equipe, eu digo, olha, o nosso desafio, a gente faz reunião toda segunda-feira, eu sempre brinco dizendo que o desafio é chegar vivo na sexta-feira. Então, as pessoas, às vezes, eu acho curioso que às vezes as pessoas falam de 2026 como se fosse, gente, é tanta coisa para acontecer até lá, e a gente tem um desafio anterior a esse, que é o desafio de fazer o governo do presidente Lula ser um sucesso. Qualquer projeto político de qualquer pessoa vai estar vinculado a isso, ao sucesso do governo do presidente Lula. Não adianta você pensar projeto político de A, B ou C se o governo não for bem. Porque se o governo não for bem, todos nós vamos mal. Esse campo democrático todo vai mal e a extrema-direita vai crescer. Então, eventual candidatura, eventual projeto político, é lá na frente. Hoje, o nosso desafio é trabalhar pelo êxito do governo do presidente Lula. Ô, Capelli, queria que você fizesse uma... Eu sou daqueles, né, que acham que o tema da segurança pública será o tema das eleições tanto de 2024 quanto de 2026, se nada mudar de forma muito... Né? E eu me recordava esses dias que quando o Lula ganhou a eleição, o Fernando Henrique, naquele momento, ele vaticinou o seguinte: o grande problema do Lula vai ser segurança pública, ou ele resolve isso, ou o governo dele vai ser um desastre. Não sei se você se lembra disso. Mas, ou que a segurança, o Lula não resolveu, nem a Dilma, mas a segurança não foi o grande tema daqueles governos. Só que agora está sendo. Se você faz, eu tenho visto pesquisas de opinião de cidades aqui de São Paulo, de outros lugares, né? Muitas pesquisas são enviadas por institutos que estão fazendo para candidatos, para governos, e às vezes os caras nos mandam em off algumas das pesquisas, e quase todas o tema da segurança é o principal problema colocado pelo cidadão. Você veja, em cidades pequenas, inclusive, isso começa a aparecer. Esse desafio estava lá no Ministério da Justiça. Tinha gente defendendo, inclusive, que houvesse ali uma divisão de tarefas, divisão do Ministério. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, que tudo bem, teve alguns projetos que foram feitos, mas ainda o tema continua muito forte, muito pesado, e acho que assim, não apareceu talvez aquele que a gente espera, né? Aquela coisa que assim, isso vai de fato mudar. É possível ter um grande projeto que de fato inverta completamente as perspectivas nessa área?
Rovai, as pesquisas têm indicado isso, segurança pública hoje é o principal tema, e a minha opinião é que essa questão vai escalar no Brasil. Vai escalar por quê? Porque o crime organizado hoje, ele saiu do patamar de alguns milhões para o patamar de bilhões. Nós temos hoje organizações nacionais e transnacionais. Nós temos hoje, eu conversava outro dia com a ministra Carmen Lúcia, que vai assumir o TSE esse ano, nós temos hoje crime organizado dominando territórios inteiros de cidades importantes. E isso, claro, que vai incidir sobre o processo eleitoral, sobre a questão democrática. Nós temos hoje crime organizado que movimenta bilhões. E qual é o problema de movimentar bilhões? Que uma organização que movimenta bilhões, ela tem muitos instrumentos para cooptar e para penetrar por dentro dos poderes, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. Então, essa questão vai se colocar no Brasil, cedo ou tarde, e vai escalar, na minha opinião. Veja, nós temos 13 mil policiais federais para cuidar de 26 mil quilômetros de fronteira, 16 mil quilômetros de fronteira seca e 7 mil quilômetros de fronteira marítima. É suficiente? Nós temos cerca de 12 mil policiais rodoviários federais para cuidar de mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. 12 mil para 75 mil quilômetros. É razoável? Nós temos 2.500 homens, Rovai, Dri, da Receita Federal para cuidar dos postos aduaneiros. Nós temos apenas 35 postos aduaneiros nas fronteiras do Brasil, nos 23 mil quilômetros de fronteira. Esse mesmo serviço que é feito por 2.500 pessoas no Brasil é feito por 60 mil pessoas na Rússia, por mais de 60 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, é claro que há um déficit imenso na questão da segurança pública ainda a ser superado. Pra você ter uma ideia, o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele tem anualmente cerca de 2,1 bilhão de reais. Por lei, nós somos obrigados a repassar 1 bilhão e 50 para estados e municípios. Sobra 1 bilhão e 50 para o governo federal. Desse 1 bilhão e 50, 500 milhões é o custeio da Força Nacional de Segurança Pública, sendo que 80% do efetivo da Força Nacional hoje está em terras indígenas. Sobram aí, tirou o custeio da Força Nacional, sobra 650 milhões. Você tira, 550 milhões. Você tira aí em torno de 100 milhões, que é o custeio da Senasp e de outras operações já em curso. Você tem em torno de 450, 500 milhões de reais, Rovai, para fazer segurança pública no Brasil. É absolutamente insuficiente esse valor. Se você dividir 500 milhões pelas 27 unidades federadas, vai dar aí 20, 25 milhões, 30 milhões para cada uma, é nada. Então, veja, são desafios gigantescos. Agora, isso vai exigir da sociedade, do Congresso Nacional, a compreensão de que segurança pública é prioridade. E aí, no momento que for prioridade, a gente vai ter que falar de alguns bilhões de reais para o orçamento da segurança pública. A gente vai ter que falar em dobrar o efetivo da Polícia Federal. A gente vai ter que falar em dobrar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai ter que falar em multiplicar por 10 o efetivo dos agentes da Receita Federal nos postos aduaneiros. É claro que o presidente Lula assumiu o país, o ministro Fernando Haddad, numa situação fiscal muito complexa, né? A gente vê o déficit, boa parte como se diz na linguagem popular, são papagaios, contas que o Bolsonaro não pagou e deixou para a gente pagar. A situação fiscal é muito complexa. Agora, se a gente quiser enfrentar a questão da segurança pública, a gente vai ter que rediscutir qual é o tamanho da segurança pública no orçamento da União, no orçamento dos estados. Volto a dizer, é um desafio gigantesco. Eles avançaram muito na Amazônia, por isso a gente construiu o Plano AMAS. Na Amazônia, eles tomam território, se misturam com garimpo, com extração ilegal de madeira, eles não reconhecem fronteira. Então, é um trabalho muito complexo, é um trabalho de inteligência. Eles que tem que envolver o Banco Central, tem que envolver o COAF. Eles avançaram muito no que diz respeito à lavagem de dinheiro. A gente, esse ano, pegou centenas de apartamentos em Balneário Camboriú e outros lugares
lugares de grande atrativo turístico e de alto padrão, imóveis, centenas de imóveis, de imobiliárias de fachada, de organizações criminosas, eles já lavando dinheiro com imobiliárias. Então, é um esquema muito sofisticado. Nós temos desafio dos portos e dos aeroportos. Veja você que nós não temos radar hoje para detectar o que acontece na área de fundeio dos portos brasileiros. O Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, não tem um radar VTMS para detectar o que acontece na área de fundeio, e é um dos principais locais por onde de passagem, de contrabando, de tráfico de drogas e de armas. Então tem um desafio gigantesco, né? O crime organizado cada vez mais ousado, fazendo ameaça a autoridades. Então, sem dúvida alguma, é uma questão que vai escalar no Brasil, e que a gente não tem outro caminho a não ser mais investimento, mais recursos e estruturar o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Um sistema em articulação com estados e municípios, que una desde a Guarda Municipal, passando pelas PMs, pelas polícias civis, chegando nas polícias federais. O governo federal sozinho também não tem capacidade de enfrentar isso. Então, é um desafio gigantesco e que vai cedo ou tarde se colocar como pauta central do país. E tem, inclusive, uma pergunta nesse sentido, o Marcos: quando haverá concurso para a Polícia Federal? Você tem essa informação? Olha, há no horizonte essas questões, mas, claro, essa questão agora vai ser tratada pelo ministro Ricardo Lewandowski, com a ministra Esther, do MGI, enfim, com o diretor-geral da Polícia Federal, mas existe um debate, um horizonte de ampliar as vagas da Polícia Federal. E tem aqui também um debate, só uma pergunta, que tem gente que pretende extinguir a ABIN. Você acha que isso é um caminho? É necessário ter uma ABIN dentro do governo? Veja, Adri, eu creio, é interessante porque como eu tive aqui no Ministério e tive no GSI durante um tempo, eu acabei tendo que acumular um pouco de conhecimento sobre essas questões. Veja, todos os países importantes do mundo, todos, sem exceção, possuem agências de inteligência. Você tem a CIA, você tem o Mossad, você tem o MI Seção 6, que é o Serviço Secreto do Reino Unido. Você tem a Agência de Inteligência Francesa, a Agência de Inteligência da Alemanha. Então, todos os países importantes, na China, enfim, todos os países, na Rússia, claro, todos os países importantes, desenvolvidos, potências, possuem agências de inteligência. O que eu acho que esse episódio da ABIN está trazendo é uma oportunidade para se discutir no Brasil qual é o modelo de agência de inteligência e o papel da agência de inteligência, que eu acho que não é muito claro para as pessoas no Brasil. Então, acho que a gente tem uma oportunidade para fazer esse debate. Me parece que a inteligência hoje, do ponto de vista do governo federal, ela está muito fragmentada. Você tem inteligência na PF, na PRF, nas Forças Armadas, na ABIN, e essas inteligências, a minha opinião é que carecem de uma articulação, de uma coordenação maior, né? Nos Estados Unidos, se houver uma falha grave de inteligência, cai quem? Cai o diretor da CIA, cai talvez o secretário de Estado a quem a CIA é vinculada. Aqui as coisas não são muito claras, não tem um modelo. Acho que a gente tem uma oportunidade para debater. Quer dizer, nós queremos ter, de fato, uma agência de inteligência no Brasil. Qual é o papel dela? Como ampliar o papel? Como distinguir o papel dela da Polícia Federal, que não é o mesmo papel da Polícia Federal, não é o mesmo papel de outras inteligências, enfim. Então, acho que esse momento abre uma oportunidade para a gente debater essas questões. Veja você, Adri, que no processo de recrutamento da CIA, que é uma das principais agências de inteligência do mundo, a pessoa que faz a inscrição, ela passa durante um ano por um processo de seleção muito rigoroso. Investigam a vida toda da pessoa para saber se ela vai entrar. Uma série de testes.
ela não pode contar para ninguém que ela se inscreveu no processo de recrutamento. Nem a família dela pode saber que ela se inscreveu no processo de recrutamento para trabalhar na CIA. Aqui a gente faz concurso público, publica o nome de todo mundo no Diário Oficial. Enfim, então, tem muitas diferenças com o que acontece nas agências de inteligência pelo resto do mundo. Então, acho que há uma janela de oportunidade para debater a questão. O diretor da ABIN, o Luiz Fernando, é um delegado da Polícia Federal muito experiente. Então, enfim, acho que tem uma janela para se debater a questão. Eu fico ouvindo os teus argumentos, de muita gente, da defesa do Luiz Fernando, até o Lula, né? Mas eu fico pensando o seguinte, é tranquilo aí no Ministério da Justiça, eu sei que você está de saída, o pessoal pegar o laptop e levar para casa? Veja, Rovai, é muito, no mínimo, esquisito, né? Que eu vi pela imprensa também que o Ramagem até hoje estava com o laptop, com aparelho. Laptops, né? Não sei quantos aparelhos. Aparelhos, enfim. Então é uma coisa que chama atenção e, claro, tem que ser apurado. Isso não é normal, claro que não. Maravilha. Adri de Lourenço, temos mais perguntas aí do público, porque Carlos Alberto Veloso Lopes, ele manda um superchat, muito obrigada. Ele diz: o SNI, agora a ABIN, foi criado para espionar dentro do território nacional. Se a CIA fizesse isso nos Estados Unidos, seria escândalo com prisões. Lá, quem investiga internamente é o FBI. Cá seria a Polícia Federal com acompanhamento do Judiciário. Tem que regulamentar isso. Comentário Carlos Veloso. É isso, Rovai. Você quer comentar, Capelli, esse comentário? Veja, eu reitero o que eu falei. Acho que essa situação, essa investigação da Polícia Federal, ela abre uma oportunidade para discutir esse modelo, né? O papel, quer dizer, a sobreposição no trabalho de inteligência entre as diversas agências que atuam na segurança pública. Qual é o papel mesmo de uma agência de inteligência? Como a gente pode ter como parâmetro agências outras de inteligência pelo mundo que têm trabalhos de excelência? Então, acho que esse é um debate, inclusive, que não só o Executivo, também o Congresso Nacional deve fazer. Acho que é uma oportunidade para a gente fazer esse debate. Mas, reitero, todos os países desenvolvidos importantes do mundo possuem agências de inteligência. Vai. Só para finalizar aqui com o Capelli, eu pedi um comentário dele aqui sobre uma frase do Cacai. Você conhece o Cacai, advogado? Meu amigo, grande Cacai. No Jornal da Fórum, ele disse o seguinte: Lula está lento demais para tirar os golpistas de dentro do governo. No Ministério da Justiça, vocês tiveram esse cuidado, Capelli, fazendo um balanço aí, de verificar quem eram os golpistas para impedir que eles continuassem, ou você acha que isso não é republicano? Veja, Gorovai, sempre que há uma troca de governo, é natural, é absolutamente natural que haja uma troca nas funções, nas principais funções. Isso é absolutamente natural e a gente fez aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como eu fiz também no período que estive no GSI, que foi acelerar, como determinação do presidente que eu recebi, acelerar a oxigenação, a renovação do órgão, que é absolutamente natural. Isso acontece naturalmente em qualquer troca de governo. Então, acho que é um processo natural e que é sempre bom que seja feito. Por quê? Porque é importante que nos cargos mais importantes, nas posições de direção, você tenha as pessoas em sintonia com aquele programa que foi vitorioso nas urnas, né? Nós não estamos aqui representando nós mesmos, nós estamos representando o povo brasileiro que se expressou através do voto democrático e votou num programa para o país. Então, acho que esse é o sentido. Quero te agradecer aí, você, nesse último dia, você deve estar com muito trabalho, muita coisa para resolver, muito
Muita gaveta para limpar, porque é hora de limpar a gaveta também, né, Capelli? Mas você arrumou um tempo para a gente aqui. Não, é sempre um prazer, Rovar. Eu que agradeço o convite. Eu, como te disse, eu trabalho como executivo do setor público há 24 anos, então estou absolutamente acostumado a esses momentos, absolutamente natural. Eu que agradeço aqui Perdão, estou saindo de uma gripe. Eu que agradeço o convite de vocês. Desejo sucesso ao ministro Lewandowski, a toda a equipe que está entrando aqui com ele. E agradecer também a todos que nos acompanham aqui, a audiência da Fórum, enfim, porque ao longo desse um ano de trabalho aqui no Ministério, a gente recebeu muitas palavras de apoio, muita solidariedade, muitas palavras de apoio, isso tudo sempre nos ajudou nos momentos mais difíceis. Então, eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Estou com uma pontinha de inveja, Roberto, porque pela sua iluminação e pela rede da Dri ali atrás, eu estou achando que vocês estão na praia. Então, eu estou com um pouco ainda de inveja. Montanha. Mas estou agradecendo. Montanhas, Capelli. Nós fugimos para as montanhas. Fugiram para as montanhas. Muito bem, muito bem. Não pegamos barquinho nem lanchinha. Nós viemos aqui de carro mesmo, bonitinho, pela estrada. Para a montanha. Capelli, um abraço, tudo de bom. Espero que você faça uma excelente escolha aí para seguir dentro da vida pública em cargos que exigem pessoas com sua experiência, seu carisma, sua coragem, né, que foi demonstrada aí em momentos cruciais da vida republicana no último ano. Meu amigo, tudo de bom. Obrigado, Dri, Rovaio. Um abraço. Um abraço, tchau. Salve.